gente. A gente já começa assim, ó, nessa energia. Aumente o som, produção. Amo! Funciona, olha só. Dá aquele pezinho pra frente, pé direito, postura. Ajeita essa postura, acredita que tudo vai dar certo. Vamos para o nosso pensamento do dia? Não pense, criatura, só vai, acredita. Quer viajar? Vai. Quer realizar o seu sonho? Só vai. Rafinha, né, Rafinha? Rafinha tá programando aí, Rafinha, viagem? Só vai, minha gente. Tá pensando demais, as coisas acabam não dando certo, não é não, seu Moisés? Seu Moisés já tá ali, já reflexivo, viu? Já aproveita agora muito para seguir as nossas redes sociais, tvcidade.ma. Esse é o nosso Instagram. Pronto, lá você acompanha todos os bastidores do Vem Comigo e dos outros programas da casa também. Estamos no Facebook, não estamos, Sônia? No Facebook, no TikTok, no Twitter e pelo nosso canal do YouTube. Então já segue por lá, já se inscreve no canal e você consegue assistir uma entrevista, uma matéria que passou, um entrevistado que teve aqui no Vem Comigo, não deu para você assistir, estava na correria. É só ir lá no nosso canal do YouTube que você confere tudo por lá, completinho para vocês. E olha só, estamos no mês Julho Roxo, uma campanha de conscientização sobre o câncer de bexiga. E para falar sobre este assunto, a gente recebe aqui no estúdio o médico oncologista Dr. Antônio Alencar, que já está aqui, sempre solícito, muito obrigado pelo já é de casa. Doutor, vem mais uma vez para falar sobre campanha em prol da saúde, dessa vez sobre Julho Roxo. Boa tarde, doutor. Exatamente. O Julho Roxo é um mês de campanha de conscientização do câncer de bexiga, que infelizmente é muito desconhecido de muitas pessoas, né? Mas o câncer de bexiga ele é um tumor altamente agressivo, é um tumor altamente incapacitante algumas vezes, difícil de tratar, principalmente se ele não for detectado em estágios iniciais, como a maioria dos tumores, e que a gente precisa fazer com que as pessoas conheçam para saber o que gera e como podem se prevenir e se precaver. Então, doutor, já são mais de 11 mil casos que devem ser diagnosticados, isso ainda este ano, é isso? Exatamente, para você ver que é um tumor altamente prevalente. Muita gente não conhece, mas é um tumor que ocorre muito. Felizmente, a maioria desses tumores aparecem em estágios iniciais, mas muitos deles aparecem em estágios avançados, em que você precisa fazer uma cirurgia muito agressiva, como a retirada da bexiga. Nossa. Às vezes você tem que ficar com, se o tumor for muito invasivo, mas ainda for ressecável, ainda for operável, tem que tirar a bexiga, às vezes ficar com uma bolsa de urina para o resto da vida, ou confeccionar uma nova bexiga, que é uma cirurgia muito complexa, reduz muito a qualidade de vida das pessoas, ou detectar em estágios avançados, quando já tem metástases e o tumor não é mais curável. Felizmente, houve um grande avanço no tratamento desses tumores em estágios avançados, com imunoterapia e novos tratamentos, mas óbvio que sempre o melhor é detectar em estágios iniciais, quando ele é curável, com tratamentos menos agressivos. E, doutor, como o senhor falou, tem muita gente que ainda não sabe, inclusive, né, ali para um grupo de pessoas, disse, nossa, tem um câncer de bexiga, tem um câncer de bexiga. E o que provoca, doutor, tudo isso, né, até chegar o câncer de bexiga? O principal fator de risco para ter câncer de bexiga é o tabagismo. Muita gente associa o tabagismo apenas com câncer de pulmão, câncer de cabeça e pescoço, doenças cardiovasculares, mas infelizmente o tabagismo é tão prejudicial e tão nocivo que ele pode causar diversos tipos de tumores, entre eles o câncer de bexiga. Esse é o principal fator de risco para câncer de bexiga, é quem fuma. Existem alguns dados que correlacionam o tabagismo passivo também com um pouquinho mais de risco de câncer de bexiga, mas principalmente o tabagismo ativo. Existem alguns outros fatores de risco, né? Fatores genéticos, existem algumas síndromes genéticas, mas isso é o mínimo. Infecções e inflamação crônica na bexiga. Inflamações crônicas na bexiga podem causar alteração no DNA das células da bexiga. Por exemplo, quem tem muita infecção urinária, não tratada, recorrente, isso é um fator de risco. A ingestão de pouco líquido, de pouca água, que está indiretamente associada a infecções crônicas na bexiga, também pode aumentar o risco de câncer de bexiga, além da exposição de substâncias tóxicas para quem trabalha em indústrias de borracha, de tintas, isso também, embora seja menos frequente, pode aumentar o risco desses tumores também. Mas o principal é o tabagismo. É o tabagismo, ele que é o forte. Isso. E afeta tanto homens quanto mulheres, mas principalmente os homens? O câncer de bexiga pode afetar, obviamente, tanto homens quanto mulheres, mas a incidência em homens é muito maior. Provavelmente isso pode estar relacionado porque
existem mais homens tabagistas do que mulheres tabagistas, mas é bom lembrar que o tabagismo aumentou, embora tenha diminuído as taxas, essa proporção de tabagismo entre homens e mulheres diminuiu, essa diferença diminuiu nos últimos anos. Então, o câncer de bexiga também tem uma tendência a ter uma elevação na incidência nas mulheres. Então, a dica que é prevenção. Chega uma fase da idade onde a pessoa já tem que começar ali, já fazer um check-up? Como é que você indica? O câncer de bexiga ele é mais comum após os 45 anos de idade. Sim. Então, infelizmente, não existe nenhum exame para detecção precoce de câncer de bexiga altamente eficaz. Muita gente pensa, fazer ultrassom para ver se... existem exames de detecção de DNA tumoral na urina, mas nenhum desses exames ainda provou em um grande estudo que ele pode aumentar a sobrevida de detecção precoce. Como existe, por exemplo, a mamografia para câncer de mama, a colonoscopia para câncer coloretal, o PSA para câncer de próstata. Porém, em pessoas que fumam, em pessoas que têm fatores de risco, que têm infecções urinárias recorrentes, essa população ela deve ter um acompanhamento com o urologista porque ela tem um fator de risco aumentado, ela tem um risco aumentado. E, obviamente, qualquer pessoa, especialmente acima dessa faixa etária, que tenha sangramento na urina recorrente, desconforto na pelve, alterações urinárias, ardor, dor, que sejam recorrentes ou persistentes, elas devem procurar um médico logo, imediatamente. Porque o que acontece? O câncer de bexiga, quando ele está muito inicial, muito superficial, na camada mais superficial de dentro da bexiga, ele pode ser curável apenas com o que a gente chama de ressecção transuretral. O que é isso, doutor? Faz um exame que é a cistoscopia, olha dentro da bexiga e faz uma raspagem. Não é preciso abrir a barriga, operar. Esses tumores muito superficiais, eles podem ser curáveis só com essa raspagem, Sim. ou às vezes com uma vacina que a gente injeta dentro da bexiga para diminuir o risco de voltar. Se esse tumor já estiver invadindo a camada muscular da bexiga, se ele for mais profundo, aí ele já requer um tratamento mais agressivo, que é a retirada total da bexiga. E se ele tiver metástase, aí ele já não é curável, mas pode ser controlável com tratamentos como imunoterapia, quimioterapia. Então, a presença do sangue na urina já é um sinal. Esse é um dos principais sinais. Obviamente que pode ter câncer de bexiga sem sangue na urina, mas detectar sangue na urina visível é um sinal de alerta. E outros desconfortos urinários recorrentes também. Como você falou, se tiver estado avançado, fica bem mais complicado, mais difícil, invasivo. E como é a rotina desse paciente após essa retirada da bexiga? Quando é necessária a retirada da bexiga, no caso de tumores que ainda estão localizados, mas que já estão invadindo a parede da bexiga, existem duas opções. Esse paciente, normalmente, hoje em dia, o tratamento padrão, ele faz quimioterapia com imunoterapia antes da cirurgia, segue para a cirurgia e depois completa com um pouco mais de quimio e de imuno. Essa cirurgia, ela consiste na retirada total da bexiga. E aí existem normalmente duas opções. Ou o paciente fica com uma bolsa, semelhante ao que acontece na colostomia no intestino, o cirurgião confecciona uma bolsa que a urina ela vai sair por aquele canal que fica diretamente aqui ligado na parede do abdômen. É bem mais delicado, né? E aí o paciente vai ter que usar essa bolsa de maneira definitiva. Ou pro resto da vida. Pro resto da vida. Ou, em alguns casos, é possível a confecção de uma neobexiga, ou seja, o cirurgião pega um pedaço de intestino e ele faz uma nova bexiga, uma bexiga com parede do intestino nesse paciente. Mas a confecção da neobexiga é um procedimento mais complexo, nem sempre ele tem uma aceitação adequada, pode ter um pouco mais de complicações, então é feito por cirurgiões muito experientes, em alguns casos específicos, não é para todo paciente. Não é comum assim. Não é para todos os pacientes. A maioria dos pacientes que precisam retirar a bexiga, eles ficam com a bolsinha definitiva da urina. Então, por isso, a prevenção. A prevenção. É preciso estar atento aos sinais e, como não existe um exame de detecção precoce que comprovadamente tem um impacto tão grande, o principal é você evitar os fatores de risco. E o maior deles é o tabagismo. Não fumar, beber bastante água, se manter hidratado, ficar atento a infecções recorrentes, urinárias, e ter hábitos de vida saudáveis. Então, gente, já começa a tirar aí. Já a gente sabe que não é fácil, tem todo um processo, mas esse cuidado começa já de agora. Sim. Começou, já sabe de alguém da família. Esse alerta da família também é muito importante. Super importante. É importante dizer que uma vez que você cessa o tabagismo, assim como acontece para outras doenças relacionadas ao cigarro,
esse risco ele vai, obviamente, diminuindo. O risco para quem ainda fuma é muito maior do que para aquelas pessoas que fumavam e pararam de fumar. É óbvio que para quem não fuma mais, mas já fumou até pouco tempo, é maior do que para quem nunca fumou. Mas cessar o tabagismo já começa a reduzir o risco da ocorrência dessas doenças. Então, cessar, parar já ali, você já está impedindo de outras... Exatamente. Muitas outras complicações. Muitas outras doenças e complicações. E é muito difícil, a gente sabe como médico e como familiar, acompanhante, que a cessação do tabagismo ela é muito complexa, é muito difícil às vezes o paciente parar de fumar porque aquilo é uma dependência. Então, para parar de fumar, ele precisa, primeiro, de ter essa decisão, mas também precisa de apoio psicológico, apoio médico, às vezes com medicação, apoio familiar, todo um ambiente que proporcione ele conseguir largar esse hábito. Todo um suporte. Exatamente. E aí, se ele não tiver esse suporte, realmente fica muito mais difícil. Fica muito mais difícil, porque uma vez que ele já se torna dependente das substâncias do cigarro, largar, ele diz assim, tem gente que diz, eu fumo, mas eu largo quando quiser, né? E nem sempre é assim. E pra gente é surpresa também, né, doutor? Porque a gente é acostumado a falar aqui sobre os casos do tabagismo, né? Quando afeta a questão do pulmão, do coração, mas nessa área da bexiga eu fiquei, caramba, é impressionante também. como o tabagismo ele está relacionado a muitos tipos de câncer, né? E eu sempre gosto de, toda vez que a gente fala alguma coisa relacionada ao tabagismo, eu não perco a oportunidade de falar sobre uma nova modalidade de tabagismo, que são os vapes, né? Que são cigarros eletrônicos. Olha esse alerta aí, viu? Altamente disseminado, infelizmente, principalmente entre a população muito jovem, né? Já a partir de 13 anos tem crianças, adolescentes fumando vape. E assim, como o vape ainda é conhecido há menos tempo do que o cigarro convencional, né, a gente já sabe da relação do cigarro convencional com câncer desde a década de 60. O vape é uma coisa nova, então requer tempo para a gente saber exatamente o que ele causa. Mas a gente já sabe que ele tem um potencial de causar um aumento do número de tumores, talvez até mais potente do que o cigarro convencional. Mas além disso, ele causa lesões agudas graves no pulmão, né? Para ter câncer de pulmão, a pessoa precisa fumar anos, às vezes. Com o vape. Né? Mas o vape ele pode ter lesões agudas que podem levar à morte em poucas semanas. É mesmo? Né? Que não estão relacionadas necessariamente ao câncer, mas toda vez que se fala de tabagismo é importante gerar esse alerta. Porque os vapes eles estão à venda nas mercearias, em qualquer lugar. Né? E pessoas às vezes têm acesso mesmo menores de idade, o que é um crime, né? E é proibido. Sim, e é proibido. E eu estou trazendo aqui para a realidade do nosso estado, do Maranhão, esses casos do câncer de bexiga. Felizmente, assim, a nossa incidência de câncer de bexiga no Maranhão, ela não é das maiores no que diz respeito ao restante do país, porque os nossos índices de tabagismo são menores quando comparados, por exemplo, a estados como São Paulo, os estados do Sudeste e do Sul, que tem um número de tabagistas muito maior. E como o tabagismo é o principal fator de risco, então a ocorrência é baixa. Mas a gente acompanha na prática clínica vários pacientes com câncer de bexiga, a maioria deles, felizmente, com doença inicial. Então é muito importante que a gente fique alerta. Ou seja, dificilmente com aqueles em estado avançado. Sim, em estágio avançado a gente vê menos, felizmente, né? Mas é óbvio que se ele não for tratado adequadamente, né? Quanto mais a pessoa tem acesso ao sistema de saúde, mais fácil vai ser ela detectar o câncer no início. Então, se esse homem que está nos assistindo já percebeu esses sinais, o primeiro sinal já é deixar o cigarro de lado, sim, né, doutor? sim. Já tem que deixar beber bastante água, ficar atento às infecções urinárias, exatamente. Já começar a dar esses primeiros passos e, claro, fazer um check-up. Sim, sim. Já até aí nos seus 40, 45 anos, é importante tanto o homem quanto a mulher. Exatamente, a gente tem que ficar atento aos sinais do corpo, né? E tentar manter uma saúde geral, né? Existem, por exemplo, alguns estudos que que correlacionam, a gente ainda não tem resultados definitivos, mas, por exemplo, também a ocorrência de diabetes com aumento do risco de câncer de bexiga. Né? Então, assim, são muitos fatores que podem... Como doutor, volta aqui? O diabetes, alguns estudos mostram que o diabetes ele pode ser também um fator de risco para o câncer de bexiga. Né? Porque, por exemplo, quando você tem uma desregulação da glicemia, você causa agressão vascular e celular em várias partes do corpo. Sim. Então, por exemplo, muitas coisas estão correlacionadas. Você ter uma saúde geral também te protege de muitos cânceres. Então, é fazer de tudo um pouco em prol do seu corpo, se cuidando e evitar aí doenças futuras, assim como o câncer de bexiga. Exatamente. Então, doutor, deixa o recadinho para esse homem, para essa mulher, ter mais cuidado, atenção redobrada e começar a cuidar a partir de agora. Bem, o Júlio Roxo, que alerta sobre o câncer de bexiga, traz o recado de que você, primeiro,
cesse o tabagismo. Você que fuma, que conhece alguém que fuma, dê esse recado, tome essa verdade para você, de parar de fumar, tentar buscar ajuda para parar de fumar, porque esse é o principal fator de risco do câncer de bexiga e de muitas outras doenças, não só tumores, mas doenças cardiovasculares. Também para que você aprenda a ter uma saúde regular, uma vida saudável, beber bastante líquido, se hidratar bastante, ficar atento a infecções urinárias recorrentes, sangramento na urina e desconforto na pelve e procurar um médico assim que esses sinais aparecerem. Eu tenho certeza que agora eles vão colocar em prática, doutor. Com certeza. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação no Vem Comigo e volte sempre com mais assuntos aqui pra gente. Obrigado. O nosso Vem Comigo vai ficando por aqui. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Amanhã eu te aguardo nesse mesmo horário.